Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão no canal do Conde, tradicional encontro de quarta-feira com meu amigo Paulo Nogueira Batista Júnior, economista Paulo Batista Júnior. Deixa eu monitorar aqui o retorno. Tudo bem, Paulo? Como é que está de quarentena aí? Tudo bem, obrigado. Tranquilo. Vamos lá, temos algumas novidades. Algumas novidades no front da opinião pública. Hoje saiu a pesquisa XP, quero saudar a todos que estão chegando aqui para a transmissão, mais um papo aqui com o Paulo Nogueira Batista Júnior. Pela primeira vez, Paulo Nogueira, você é tão cuidadoso, sempre muito cuidadoso para falar do Bolsonaro como rei posto, que na verdade ainda não é, e não aparenta muito ser, mas pela primeira vez uma pesquisa aponta que parece que caiu uma ficha na população brasileira com relação ao governo Bolsonaro. Como é que você viu essa pesquisa da XP, que coloca aí péssimo e ruim para Bolsonaro em 50%, sendo 8 pontos, uma pesquisa que foi 24 de abril. Como é que você recebeu essa informação? Olha, foi uma notícia importante, a notícia mais importante dos últimos dias, saiu hoje, porque é a primeira vez que aparece uma pesquisa com pretensões de cobrir o território nacional, né, que mostra uma queda muito clara da avaliação do Bolsonaro, né? Uma rápida subida do ruim e péssimo para 50% da população e uma queda do ótimo bom para 25%. Esse segundo ponto é importante, viu, Gustavo, porque, com base nas pesquisas recentes, havia a impressão que tinha um piso meio estranho, de uns 30% ou pouco mais de ótimo e bom, para um presidente que é visivelmente um desastre, né? Então, parece que caiu a ficha, ou está começando a cair a ficha, e a queda do ótimo e bom para a faixa de 25% pode ser o começo de um processo em que a população brasileira, por mais manipulada, desinformada, desestimulada que esteja, começa a fazer uma avaliação mais realista, do que é esse governo, né? Porque esse ótimo e bom na faixa de 1/3, que era, na minha opinião, um espanto, era um dos principais pontos de apoio do Bolsonaro. Quando você pergunta a políticos, analistas políticos, profissionais, por que o impeachment não vem, por que não se tenta o impeachment, um dos argumentos principais é esse, que ainda tem um apoio resiliente aí de 30% a 1/3% da população, 30%, 1/3, né? E essa pesquisa parece ser a primeira. Vamos ver como é que saem as próximas, né? Vamos ver as próximas. As pesquisas agora também. Você quer concluir? Desculpa, Paulo. Não, só para te fazer notar o seguinte: a pesquisa reproduz, é uma pesquisa telefônica, né? Isso. Então ela não tem aquela descontinuidade que tem algumas pesquisas, como a Datafolha, que passaram a ser telefônicas na pandemia, né? E você veja, por exemplo, ele começa o governo com 40% de ótimo e bom, aí vai caindo, e nos últimos 6 meses ele se estabiliza em torno de 30 e poucos por cento de ótimo e bom, que é um espanto, né? E mesmo depois da pandemia, ele continua com 30 e poucos por cento de ótimo e bom, agora cai para 25%. E o ruim e péssimo, que começa no início de 2019 em 20%, sobe, e agora está alcançando 50%. Então, é uma notícia importante, essa politicamente muito relevante. Agora vamos ver como é que a opinião pública reage a isso e como as próximas pesquisas vão aparecer. Vamos apontar. Você tinha falado no nosso último papo, usado aquela imagem do fim do começo, o começo do fim, não sei se tinha um elemento intermediário aí. Você diria que mudou alguma coisa disso agora? Porque você estava dizendo que poderia ser o começo do fim ou o fim do começo, né? Eu estava parafraseando o Churchill aqui na Segunda Guerra, quando os ingleses conseguiram expulsar os alemães do Egito. Ele quis botar água na fervura das comemorações. Ele disse: olha, isso aqui não é o começo do fim, nem sequer o fim do começo, mas pode ser o começo de um processo em que a gente vai derrotar a Alemanha, né? Então, acho que é the end of the beginning, é o fim do começo. O fim do começo.
Olha, eu vou colocar daqui a pouco as imagens da pesquisa aqui para a gente poder visualizar as curvas, mas antes eu quero saudar o público maravilhoso que sempre nos acompanha aqui, André Gadelha, Heloísa Bortes, ela está dizendo aqui, Heloísa Bortes, grande fotógrafo, está dizendo, Paulo, boa tarde para quem vai de Tubaína, né? Mais uma frase do Bolsonaro. A gente vai falar da frase do Lula e também dessa percepção da imprensa com frases, né, que são polêmicas. Fábio Genovesa, Clevington Borges, Cof Brasil, dando boa tarde aqui para a gente. José Luiz Cons, olá, Conde Tubaína, com pão, com mortadela, é ótimo, não tem contraindicações. Hélio Souza dizendo, o governo Bolsonaro é um governo natimorto. Renato Pereira, boa tarde, socialistas guerreiros da paz, do amor, da dignidade, do povão de Lula. Vamos lá, Cléuma Melo Finíssimo, Ana Decker, querida cantora, está aqui, Ana Decker, que é Curitiba. Beijo para você. Paulo, a gente, deixa eu colocar a imagem aqui da pesquisa XP para a gente visualizar um ponto importante dessa avaliação aqui. Ó, avaliação do governo Bolsonaro, ruim, péssimo. Você enxerga aí, Paulo? Enxergo, sim. Na tela do celular? Aqui. Sim, sim. 42, tem um 49 aqui, acho que foi uma pesquisa, 30 de abril, mas a gente está pegando esses dois pontos aqui, que eles, inclusive, ressaltam aqui na introdução, né? Aqui, o grupo que considera o governo bom ou ótimo oscilou de 27 na rodada concluída em 30 de abril para 25 agora, enquanto os que avaliam a gestão como boa e péssima foram de 49 para 50. Na verdade, se você pegar o intervalo, né, do dia 24 de abril, você tem esse salto de 42 para 50 e de 31 para 25 do ótimo ou bom, rompendo aquela barreira psicológica dos 30%. Por outro lado, aqui, ruim e péssimo, indo para 48%. Desculpa, expectativa para o restante do mandato do Bolsonaro, que também é relevante. Essa pesquisa XP foi foi bastante cuidadosa, aqui tem vários cenários, e aí parece que é um movimento natural da opinião pública, né, Paulo? Demora um pouquinho para chegar para conseguir processar a informação. Porque o brasileiro, como dizia aquela atriz, Kate Lira, né, é muito bonzinho, né? Demonstra. Você lembra da Kate Lira? Acho que você é muito moço. Mas, enfim, é uma atriz que tinha um quadro na televisão, uma atriz americana que morava no Brasil, e dizia, o brasileiro é tão bonzinho, não sei o quê. E a paciência brasileira é impressionante, né? Esse sujeito ainda ter 25% de ótimo e bom é muito. Mas pelo menos começou a cair, né? E é natural, porque você tem uma situação econômica terrível. Você tem uma pandemia muito mal administrada pelo governo, né? De maneira até irresponsável, quase criminosa, né? E a opinião pública começa a se dar conta disso, começa a se dar conta de que o Brasil virou um problema para si mesmo e para o resto do mundo. Os nossos vizinhos estão preocupados com o Brasil. A imprensa mundial trata o Brasil como um foco de enorme preocupação pela maneira como um presidente negacionista, despreparado, vem enfrentando o desafio da pandemia e o desafio da crise econômica. Então, o brasileiro está volto a dizer, caindo finalmente a ficha, e a minha expectativa é que as próximas pesquisas continuem a indicar queda. Ele tenta se safar da responsabilidade. Você diz, Paulo, você sempre diz, e eu até adotei essa sua visão que você fala, o Bolsonaro é um espertalhão. Será que ele é tão espertalhão para conseguir, digamos, ludibriar esse processo agora? Porque tem muita coisa cafungando ali no cangote do Bolsonaro. Tem a questão do vídeo, que possivelmente vai ser quebrado o sigilo pelo Celso de Mello, daquela reunião ministerial. Por exemplo, você imagina como é que pode ser esse vídeo de uma reunião ministerial do governo Bolsonaro, Paulo? A palavra que o Estadão usou para definir, parece que de bastidor, né, é que o Celso de Mello ficou incrédulo. Eu posso imaginar, mas uma coisa é a gente imaginar, outra coisa é a gente ver, caso o Celso de Mello divulgue, né? Vai ser mais um baque na imagem do governo, né? É um governo que se comporta de maneira indecorosa, o presidente, seus ministros, até quando sabe que está em público, que está sendo filmado. Imagina quando estão entre eles lá.
no covil. Imagina no íntimo, no covil. Entende? Aí aí você pode ter coisas incríveis. Vamos aguardar para ver, né? Mas esse governo está sofrendo uma série de baques, né? Então, ele está em declínio já nos últimos meses, nitidamente. Agora, faltava isso, faltava essas pesquisas que estão começando a pipocar, que mostrem que a opinião pública ampla, incluindo as pessoas de baixa renda, que são a maioria do país, começam a notar que esse presidente não vai funcionar. Né? Agora, tem um dado nessa pesquisa que também impressiona, Paulo, que é a avaliação do Congresso, né? A avaliação do Congresso é pior até que a de Bolsonaro. Quer dizer, olha só, 13% de ótimo e bom, aqui regular 45%, até que regular é a maior percepção, e ruim péssimo 37%. Talvez o Congresso tenha começado a recuperar alguma coisa. A imagem do Congresso brasileiro, eu me lembro que no impeachment da Dilma Rousseff, o Congresso parecia que era o salvador daquele momento. Era pintado pela imprensa e havia muita pressão ali dos jornalistas em Brasília para, inclusive, derrubar, acelerar, precipitar esse processo de impeachment. E agora nós não temos isso porque o Congresso também está trabalhando de maneira confinada, né? Mas queria que você desse uma palavrinha rápida sobre a imagem do Congresso brasileiro e o quanto essa imagem ruim pode, inclusive, ajudar o Bolsonaro nesse momento. Pelo que eu me lembro, Gustavo, nas pesquisas de opinião, tradicionalmente o Congresso aparece mal e, tradicionalmente, quase sempre pior do que o presidente, né? Esse sempre foi um argumento importante, lembra? Contra a ideia do parlamentarismo, né? Isso. A ideia de um Congresso super forte. Essa imagem muito ruim do Congresso é justa, viu? Porque o Congresso tem se destacado por falta de espírito público, por negócio, mentalidade pequena, por troca-troca, por política mesquinha, né? Você não tem mais hoje, até onde eu não me lembro agora, pode ser que eu esteja fazendo alguma injustiça, mas você não tem grandes parlamentares que se manifestam com impacto sobre questões de interesse público, né? Você tem isso? Alguém aí? Não tem, é uma coleção de... como é que chama aquele negócio de backbenchers, aqueles anões, os anões do parlamento, que marcam o parlamento, né? E, então, essa imagem acho que faz parte dessa engrenagem de criminalização da política no Brasil, né? Diminuir o papel do Congresso. Eu me lembro sempre do Lula, as pessoas são muito seletivas, inclusive nos setores que são progressistas. Não sei se você se lembra quando, como é que era o nome daquele deputado que ganhou a presidência do Congresso, a presidência da Câmara, Severino Cavalcante. Ele era contra o governo Lula, ele ganhou uma função de uma série de sabotagens ali de bastidor, e todo mundo reclamou da vitória dele. E eu me lembro do Lula dizendo assim, você tem que respeitar, ele ganhou, ele é deputado, ele poderia se candidatar e venceu. Quer dizer, respeitar o processo, né? Mais do que as pessoas. Política brasileira é muito personalista ainda, né, Paulo? Mas tem razão. Tem que tomar cuidado nas críticas ao Congresso para não cair na armadilha que você mencionou, que é a tendência permanente a criminalizar a política, né? Que atinge os congressistas também, né? Não que a política não tenha aspectos criminosos, tem, mas é uma tendência geral, né? Você vê, por exemplo, eu posso falar isso porque eu sou insuspeito de ter qualquer simpatia pelo Bolsonaro, né? Mas os argumentos que alguns órgãos de comunicação usam contra ele são estranhíssimos, assim. O presidente interferiu politicamente na Polícia Federal. Ora, o que é o presidente da República se não alguém que age politicamente? É como dizer, o cão agiu caninamente. Não tem nada de errado o presidente ter posturas políticas. É uma confusão mental, entende? Uma coisa é o presidente interferir para obstruir justiça, para minar investigações que dizem respeito a ele ou a família dele. Outra coisa é ele querer dar diretrizes aos órgãos que ele comanda como presidente eleito, entende? E essas distinções não são feitas porque estabeleceu-se, como você disse, com muita razão, uma criminalização da política indiscriminada. Isso vem há anos, né?
Eles acabam criminalizando a política agora transversalmente com o auxílio do Bolsonaro, com essa história da interferência política na Polícia Federal. É uma operação sempre semântica, né, Paulo? Eu vou aqui para o bate-papo, Paulo, ver se as pessoas estão perguntando alguma coisa. Deixa eu vir aqui de baixo para cima. Sandra Maria dizendo, como disse Lula, 300 picaretas. Tem essa frase clássica do Lula também. Não sei se ele se arrepende dessa frase, mas é uma frase polêmica também, né? Valéria Torres dizendo aqui, boa tarde, companheiros, boa tarde, Conde Paulo. Infelizmente, apesar das pesquisas mostrarem a queda na popularidade de Bolsonaro, a sua saída está longe de se concretizar. Os militares não permitirão. Eu já vou passar direto para você essa questão, Paulo. A Valéria tem razão. Como eu estava dizendo antes, Valéria, é o fim do começo, mas é um processo ainda demorado, porque ainda que ele continue a perder apoio nas pesquisas, como a gente espera que aconteça, ele continua com os polos de sustentação, os pontos de sustentação que a Valéria mencionou, né? A questão, o apoio dos militares, que ainda não foi retirado, esse movimento que ele está fazendo para conquistar uma parte grande do centrão e conseguir um patamar mínimo de voz para evitar qualquer tentativa de impeachment, né? Então, a guerra não acabou, está longe de terminar. Mas um ingrediente sine qua non do impeachment é a percepção de que o presidente perdeu o apoio popular. Se ele continua com um ótimo e bom caindo, ruim e péssimo crescendo, uma percepção cada vez mais generalizada de que ele não sabe o que fazer, o reconhecimento de que ele não sabe o que fazer, aí o caldo de cultura que pode levar ao impeachment vai agora eu vou lembrar uma coisa. Você falou da paciência do brasileiro. Acho que talvez no mau sentido, porque o chinês também parece que é muito paciente. Você já me disse isso aqui uma vez também, né? Mas acho que é outro sentido aí de paciência. De qualquer maneira, quando houve aqui a precipitação do impeachment, eram 13 anos, né? 12 anos de um governo só. Agora a gente até que já tem 4 anos aí contando com o Michel Temer. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, nessa paciência, o tempo histórico, ele discrepa muito do tempo subjetivo, né? Então, para você, todo mundo pode ficar esperando o impeachment do Bolsonaro e daqui a pouco já são 4 anos de mandato. Daqui a pouco a gente já vai estar na curva da próxima eleição. Você teria alguma coisa nesse sentido para acrescentar? Olha, a paciência chinesa, só para não deixar esse teu ponto morrer, eu até descrevo esse ponto no livro que eu lancei no final do ano passado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. A paciência chinesa é a paciência estratégica, sabe? A paciência ativa. A paciência brasileira, do povo brasileiro, me parece mais uma paciência passiva. Macunaímica, né? Uma paciência de Jó, sabe? A paciência de Marte, sabe? É isso que eu quero dizer. O povo brasileiro é um ponto que acho que o Lula tem feito até recentemente, lendo história do Brasil, escravidão, muito marcado pela escravidão, né? Então, demora a levantar a cabeça e aguenta muito desaforo, muito mais do que deveria, na minha modesta opinião. A sua pergunta era outra, né? A sua pergunta era sobre se agora está se criando uma condições para reversão. Eu não sei se... A gente vai ficar criando condição para reversão até 2022? O pensamento seria esse. Agora eu me lembrei, o seu ponto principal é o seguinte, eu sempre digo isso, tudo bem que é cedo para dar o bote, né? Mas também tem que tomar cuidado para não deixar passar o momento, né? Se porventura ou por desventura o Bolsonaro conseguir atravessar essa crise com 20% de apoio, de ótimo e bom, e a economia começa a se recuperar lentamente no ano que vem, com um nível de expectativas muito baixo que tem o brasileiro, é possível que até ele consiga sobreviver e vá disputar a reeleição. Nada é impossível, o futuro está em aberto, né? Então, eu espero que todos nós temos o nosso papel, né? Cada um na sua área de atuação, você como jornalista, como economista, os políticos, os juristas, o Supremo, a elite brasileira, as camadas dirigentes brasileiras, não vou chamar de elite porque não merece, as camadas dirigentes brasileiras têm que ver que esse sujeito é um perigo para o país. Se esse sujeito continua muito tempo no poder, a destruição que ele fará vai ser incalculável.
isso é uma percepção que nós já temos há algum tempo, né? No Brasil, certos setores, pessoas como nós aqui, mas agora está se espalhando para o exterior. Você viu a repercussão do Brasil nessa semana na mídia, né? O Jamil Chad, aquele jornalista, reuniu as principais manchetes dos últimos dias sobre o Brasil como pária, entende? Já era por causa da questão ambiental, agora por causa da pandemia, da maneira como está tratando a pandemia, não é? Então, nós temos aqui um problema bastante grave, que é um problema de a pior crise. Vou repetir uma frase que sintetiza o nosso drama: a pior crise da nossa história com o pior presidente da nossa história. Então, todos que têm responsabilidade têm que trabalhar politicamente de maneira a ser objetiva para que encurtar o mandato dessa praga que se elegeu em 2018 no Brasil. Um grande castigo para o país, é uma espécie enfim, eu às vezes uso a palavra maldição também, mas enfim, um aprendizado amargo, né, da gente ter brincado, e aí eu falo como sociedade brasileira toda, quer dizer, me incluindo também nesse processo. Acho que faltou uma defesa mais contundente da democracia quando foi necessário isso. Deixa eu voltar para o bate-papo. Paulo Nogueira Batista Júnior aqui, no canal do Conde. Clevedon Borges dizendo: se Celso de Mello liberar o vídeo na íntegra, a popularidade do Bolsonaro cai para 20% dentro de uma semana. Cristiano dizendo: Conde, seus convidados salvam os dias, aplacando um pouco o desespero. A ideia é essa, querido Cristiano, e da gente também formar e formatar aqui o nosso espírito crítico diante de situações que são complicadas até para codificar, né? Com tanta pistolagem verbal que esse governo tem o prodígio. Jean Calmon dizendo aqui: finalmente foi formada a Frente Centro-Direita, que vai mudar a história do Brasil. Ciro, Marina e parte direitista do PSB, cujo nome é Frente Sem Voto. Ele está fazendo uma ironia aqui, mas eu vou aproveitar, Paulo, para te perguntar isso. Muita gente comentando, enfim, formadores de opinião, influencers e tal, youtubers, jovens de todas as faixas etárias, se não é o caso de o Brasil realmente não é mais uma questão de lado, é uma questão de validar aquilo que esse governo tem produzido. Por exemplo, essa atitude do Ministério da Saúde de praticamente determinar para os médicos do país todo o uso dessa medicação cloroquina é uma violência, quase uma coisa similar naqueles testes nazistas, usar em massa uma medicação que não está autorizada e não está chancelada aí pela OMS, e muito menos por pesquisadores que já emitiram várias opiniões a respeito disso. Essa coisa de você ficar disputando o espaço político mais no varejo, esquerda, direita, centro-direita, quer dizer, não era a hora da sociedade brasileira toda se unir de fato, vencer essa batalha, vencer o Bolsonaro para depois combater a pandemia e aos poucos trazer o novo normal, que é uma expressão que está ganhando muito uso agora em função dessa mudança de parâmetros e de paradigma no mundo todo, em função da epidemia. O que você teria a dizer para a gente sobre isso? Concordo, você disse tudo. Acho que é preciso uma frente ampla, incluindo pessoas as mais variadas, tendências as mais variadas, com um objetivo de curto prazo, muito urgente, que é tirar esse cara. Não tem dúvida nenhuma. Com esse sujeito, nós vamos de mal a pior. De pior a muito pior. De muito pior para o desastre. Entende? Não tem caminho com o Bolsonaro. Não tem caminho possível. Já ficou assim totalmente claro para quem queira enxergar, né? Então, eu não tenho a menor dúvida em te dizer que agora nós temos que aceitar assim, os companheiros de viagem terríveis, talvez. Depois a gente volta para outra disputa. Pois eu acho que precisa ter um pouco de inteligência e pragmatismo agora, porque as pessoas estão morrendo. Ontem foram 1.179 mortos, brasileiros mortos. É o equivalente à queda de 4 Boeings, Paulo. É algo que é absolutamente impossível de você aceitar. Acho que é mais fácil você conversar com o Dória, enfim, conversar com algumas lideranças e superar esse momento. Você pensa assim? Quer dizer, você já disse que sim, mas... Não, só para desenvolver um pouco, ninguém agora não é hora de ficar perguntando
que você fez no verão passado? Não é hora. Se você está contra esse miliciano, esse governo destrutivo, você está conosco. No momento é isso. É claro que nós não vamos ser ingênuos, não vamos esquecer as profundas diferenças que existem entre vários setores da sociedade brasileira que agora estão se opondo ao governo, né? Não vamos esquecer que muitos desses que agora estão se opondo ao governo, até de maneira vociferante, contribuíram para a ascensão desse governo. Não vamos esquecer. Não vamos ser ingênuos de achar que houve uma transformação para melhor de uma série de figuras, economistas, políticos, jornalistas, que tiveram papel objeto no passado. Até entre nós podemos lembrar um ao outro disso, né, para que a gente não esqueça, né? Outro dia alguém me disse... sim, foi aquele rapaz, o youtuber. Felipe Neto? Felipe Neto. Eu ia te perguntar de surpresa hoje sobre o Felipe Neto, mas você, surpreendentemente, pergunta... porque ele repercutiu tanto, né, nas redes, e eu ouvi trechos da entrevista dele, me impressionou, por exemplo, a maneira como ele fala, articulado, inteligente, um bom português, que é uma coisa... Hoje em dia, o português apanha tanto, né? Falou bem articuladamente, disse várias coisas verdadeiras e sensatas, mas aí alguém me lembrou, olha, você não sabe, eu estava no exterior, lembra que eu estava morando fora do Brasil? Esse sujeito, na época da Dilma, fez o diabo, falou barbaridades, agora ele está pedindo desculpa, mas não se esqueça que ele foi um dos piores, né, no impeachment contra a Dilma. Machista, hostil, mentiroso. Então, como eu estava fora, eu não tinha referência sobre esse rapaz, até não tinha noção disso. Acho importante lembrar, para a gente não esquecer quem é quem. Mas também não vamos agora dizer que ótimo que um rapaz que tem 1 milhão de seguidores no Twitter, agora venha claramente... No YouTube, ele tem 38 milhões. No Twitter, se eu não me engano, são 10 milhões. 10 milhões? Né? Então, eu até me pergunto se a adesão dele às teses que são... A gente vai chegar lá, viu, Paulo? A gente... Mas o Conde até me pergunta se uma pessoa como ele, ao tomar uma posição dessas, de fazer um meia-culpa, criticar o impeachment, dizer que o impeachment foi golpe, se ele faz isso com uma mera reflexão interna ou se ele já não está sentindo que o público dele está se movendo numa direção mais crítica, entende? Que alívio! Nada como o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, né, insuspeito, para trazer essa... O pessoal adora você, adora a clareza com que você coloca, porque muita gente ficou interpretando Felipe Neto com o fígado. Eu acho que não se pode realmente esquecer o que ele fez no verão passado, mas eu acho que a imagem é boa, Paulo. É o seguinte, eu quero saber o que essas pessoas estão fazendo no verão presente. Isso que a gente tem que saber. E o verão passado, depois a gente conversa, porque a situação é muito crítica. Não é? Tanto mais que, como disse antes a Valéria, né, ainda está longe o momento em que a gente vai se livrar desse sujeito. Então, vamos precisar de muitos apoios, muitas forças que se unam na luta para defender o Brasil, para salvar o Brasil. A questão agora é uma questão de salvamento, salvação. Salvação. Vamos para o bate-papo mais uma vez aqui. Eu quero falar o último dado da pesquisa, mas antes vamos celebrar aqui. Sandra Maria dizendo, ele vai de Ciro Gomes a Amoedo. Isso aí já é um pouco de folclore. Não vai dar tempo de aprofundar hoje mais nessa questão do Felipe Neto. Robson Silva dizendo, por que isso tem tanto nessa questão de cloroquina? Outros remédios, como a azitromicina, são exatamente para a pneumonia. Ju dizendo, gente inteligente é outra história. Cíntia Chaim dizendo agora o Conde vai para as alturas. Muito bom, Conde. Você faz análises perfeitas e o Paulo também. Obrigado, Cíntia Chaim. O último dado que eu queria trazer, da pesquisa, depois a gente avança em outras questões ainda. Paulo, quero falar do seu artigo, o último artigo seu publicado sobre China, Estados Unidos, geopolítica internacional, mas o dado da economia da XP também é um pouco preocupante, no sentido... A pergunta que eles fizeram, né? A economia do Brasil nesse momento está no caminho errado ou caminho certo? Caminho errado atingiu 57%, caminho certo 28%. E aí, eu lembro você a célebre frase daquele assessor do Bill Clinton, James Carville, que acho que a única coisa que ele fez na vida foi dizer aquela frase, né?
É a economia, estúpido? Será que é a economia ainda? A economia que vai fazer com que a gente supere esse trauma chamado Bolsonaro? De novo, a ficha está caindo também em relação à economia, em relação à condução econômica do governo. Que há não muito tempo atrás, como você vai lembrar, que fazia-se a crítica ao Bolsonaro e a ala olavista do governo, mas ressalvava-se a posição do Paulo Guedes, que tinha uma agenda econômica importante, não é? Isso caiu por terra. Ficou patente que a equipe econômica, para quem não tinha visto ainda, né? Mas para quem ainda estava hesitando, ficou patente que a equipe econômica não sabe o que fazer diante de um desafio dessa magnitude, né? O Paulo Guedes está perdido, já se viu que não é mais super-ministro, o Bolsonaro trata ele como um joguete. O Bolsonaro acabou com a noção de que existiam super-ministros, né, nos últimos 2 meses, e a condução da economia não inspira nenhuma confiança, nenhuma. Por isso é que a opinião pública agora está, segundo essa pesquisa, indicando claramente que vê a economia caminhando na direção errada, né? Perfeitamente. Paulo, enquanto você falava aqui, eu procurei. Você concluiu, querido? Concluí. Procurei aqui, a gente falou da ficha cair. Essa charge da Laerte, ela é essa história da ficha, a metáfora da ficha caindo é muito boa, né? Então ele colocou a ficha aqui. Essa charge, eu acho que é logo depois do golpe, né? A grande ficha, em algum momento, ela vai cair. E ela aqui como entrada também como uma espécie de meteoro, só para a gente não perder essa imagem, essa metáfora. Vamos aqui para o nosso roteiro. Deixa eu só ver aqui. A gente tinha de falar. O Lula disse uma frase que caiu um pouco mal. Ele já veio publicamente pedir desculpa, dominou o noticiário, inclusive em todo o Twitter e tudo. Eu até pensei assim: se ele falar uma frase infeliz por dia, ele derruba o Bolsonaro em 3 semanas, porque daí o Bolsonaro sai do noticiário, né? Mas, enfim, foi tirada de contexto, mas o Lula enfrentou isso a vida inteira. Ter as frases tiradas de contexto e tudo mais. Eu fiquei pensando, Paulo, nós estamos numa overdose de frases infelizes do Bolsonaro, que eu acho, será que o nosso jornalismo e a nossa opinião pública só se interessa por isso agora? Frases polêmicas, né? Parece que é o combustível de comunicação do Bolsonaro. Comenta para a gente essa questão, esse episódio. Não acho isso, não, Conde. O que eu acho aí foi o Lula deu uma escorregada, como ele próprio admitiu, né? Aí a imprensa de direita tradicional está contra o Bolsonaro, mas não quer a volta da centro-esquerda, aproveitou para tentar caracterizar o Lula como um Bolsonaro de sinal trocado. Um absurdo, né? E a frase não tem essa importância toda, né? E, como você disse, foi tirada do contexto, mas ela faz parte da guerra, né? Da luta política, que a direita, esses nossos companheiros de viagem, a direita antibolsonarista, companheiros de viagem nossos agora, eles são companheiros de viagem, mas nós estamos ali no ônibus, eles não querem deixar de sentar, dão cotovelada toda hora, se bobear a gente cai do ônibus. São companheiros de viagem muito problemáticos esses aí. Por isso que eu digo que nós temos que juntar forças, porque o objetivo número 1 é salvar o Brasil desse desastre, mas não se pode ter nenhuma esperança de que essa direita tradicional brasileira tenha melhorado muito, hein? Eu não vejo nenhum sintoma de melhora. Nenhum. Tem algum? Quando você olha as grandes figuras da direita tradicional, políticos, economistas, jornalistas, melhora? O rapaz que fez a autocrítica, o Felipe Neto, a reação dos jornalistas, de alguns jornalistas presentes, foi de profundo desagrado. Profundo desagrado, quer dizer. Com o fato Felipe Neto dizer o óbvio, que o impeachment foi golpe, né? Uhum. Então, nós temos uma grande... Eu não quero desanimar ninguém, não, mas a grande realidade é que, depois de derrubar o Bolsonaro, nós temos ainda um longo e íngreme caminho ascendente para recuperar o país. Não é por acaso que a gente caiu nesse buraco, né? Quando você dizia que o risco de acabar com a imagem brasileira e tudo mais, eu também... mas eu acho que assim, será que já não acabou, Paulo? Evidentemente há como recuperar, mas a imagem do Brasil está destroçada no exterior. Destroçada. Né?
além de uma questão da simbologia, tem uma questão humanitária. As pessoas têm medo do brasileiro agora, porque sabe que qual que é o grupo de risco no Brasil? O povo brasileiro todo. Você não tem protocolo de quarentena, de confinamento, clareza, e existe ainda essas questões aí de essa coisa do militarismo, né, que o Zé Dirceu fala muito, perigo disso. Mas, Paulo, eu queria discutir com você justamente uma coisa que contempla o cenário internacional, o cenário global. Você escreveu um artigo, deixa eu só recuperar aqui, agora eu não vou conseguir achar, enquanto você fala eu acho o seu artigo, mas muito interessante sobre a resposta pronta da China quando apareceram ali os primeiros casos em Wuhan. Eu fico imaginando se a China tivesse um governo parecido com o Brasil, com a população que ela tem. Você já pensou? Quer dizer, o estado de São Paulo ultrapassou a China inteira em número de mortes, e ultrapassou bastante, né? Algo assim, bastante. Eu queria que você comece a falar disso. Eu quero falar depois também da descontinuidade, essa história do governo americano com Trump, que causa aí um solavanco no cenário internacional. Como é que é, Paulo, essa história? Olha, essa questão você tocou em muitos pontos, Gustavo, mas umas coisas eu avisei no meu livro no final do ano passado e voltei a dizer várias vezes: essa política de bajular Trump não vai dar rendimento nenhum. O americano não entende subserviência, despreza profundamente. E o Trump, mais uma vez, nos últimos dias, tratou o Brasil e o lacaio sul-americano dele com grande desprezo, né? Você viu a declaração dele, né? Nós não queremos essa gente. Humilhação para o Brasil, uma coisa inacreditável. Vou suspender os voos do Brasil e para o Brasil, porque nós não queremos essa gente contaminando o nosso povo. Essa gente somos nós, brasileiros, né? Aliás, deve ter contribuído para essa má vontade do Trump com essa gente, aquela comitiva desastrada do Bolsonaro, com mais de 20 contaminados, visitando o Trump, sua família, sua entourage, né? Mas, enfim, o Trump é um fenômeno, viu? É um fenômeno curioso. Eu continuo convicto de que ele representa uma ameaça para os Estados Unidos, tá? Eu digo isso nesse artigo que você citou aí, publicado na segunda-feira, é um artigo sobre a geopolítica da crise, que o Trump ele esquece, ou não sabe, ou nunca refletiu, não é do estilo dele, que o poder não se exerce de forma nua e crua. O poder imperial americano sempre se exerceu não só com a força, mas com camadas variadas de ideologia, de simpatia, de valores universais, do que os americanos às vezes chamam de soft power, né? E o Trump jogou isso tudo para o espaço, né? E passou a praticar o poder americano sem disfarce. E um poder praticado sem disfarce é um poder mais frágil, mais vulnerável, né? Enquanto que os chineses, que nunca foram assim craques de bola em matéria de soft power, estão aprendendo, sabe? Eu notei ao longo dos anos em que eu tive contato com os chineses, e até menciono isso também no livro, os chineses aprendem muito rapidamente, sabe? É um traço assim notável deles, sabe? Eles não são assim brilhantes, criativos. É um traço dos japoneses também, né? Mas eles são aplicados, observadores e aprendem. Estão aprendendo. O Xi Jinping disse uma coisa muito importante, o presidente chinês, essa semana: nós vamos fazer um esforço enorme para desenvolver vacinas e quando nós conseguirmos, se nós conseguirmos, será o bem público compartilhado com todos, né? Então, os chineses estão fazendo a sua demagogia, estão fazendo os seus ruídos simpáticos, estão saindo-se melhor da crise que os americanos. Não só porque o combate lá foi mais eficaz, mas também porque toda a posição internacional da China tem sido mais cooperativa, mais internacionalista. Aliás, como sempre, sabe? Quando nós fizemos a Aliança BRICS, em 2008, o que eu notei? Os chineses eram totalmente contrários a qualquer postura confrontacionista com o Ocidente, né? Aliás, os outros países também eram. O único que divergia dos BRICS era a Rússia, porque a Rússia teve aqueles problemas com os Estados Unidos, Ucrânia, Crimeia. Mas fora da Rússia, em alguns momentos, os BRICS e a China eram todos parceiros de uma ordem internacional, tentando abrir mais espaço para os emergentes.
E a China, que é o maior dos BRICS, o maior dos emergentes, está conseguindo, apesar de tudo, muito espaço nessa... Cometeu seus erros, né? Possivelmente graves, alguns até não inteiramente revelados. Não vamos também ficar idolatrando a China, né? Claro. O brasileiro adora. Adoro. O brasileiro tem uma carência, né? É uma coisa, um ciúme, né? E associado à carência, que precisa de ídolo a qualquer custo, em todo o espectro ideológico, não é só na direita e nem só na esquerda. Não se trata de optar entre ser sócio minoritário de uma ordem americana ou sócio minoritário de uma ordem chinesa. Não. O Brasil é grande o suficiente para atuar de forma independente nesse conflito que opõe a China aos Estados Unidos. Né? Era voltar àquilo que a gente era nos governos soberanos. Né, Paulo? Você estava em Nova York, em Xangai, gozava de respeito em grande medida pela sua extrema competência que nós conhecemos, mas pelo fato de você ser brasileiro também. Brasil extremamente responsável naquele momento, protagonizando vários processos no mundo todo. Sim. É uma história, esse, é uma lástima. Esse é mais antigo, viu, Conde? É mais antigo, porque o Brasil tem um aparato de política externa cristalizado em Itamaraty que remonta a décadas, que é respeitado no mundo inteiro. Né? Entra governo, sai governo, o Brasil era visto como um país que conduzia de maneira competente a sua política internacional. O que está acontecendo agora é absolutamente anormal. Absolutamente anormal. Não é à toa que os ex-ministros das Relações Exteriores, mais o Fernando Henrique, se reuniram e fizeram aquele bom artigo, né, que o Mourão criticou tolamente, no meu entender, um bom artigo alertando para os erros dramáticos que o Brasil está cometendo em matéria de posicionamento internacional no governo Bolsonaro. Perfeitamente. Paulo, a gente já até estourou o tempo, mas só para fechar aqui, deixa eu saudar o público mais uma vez. Ana Décaro dizendo que excelente conversa, obrigada, Conde querido, e que Felipe Neto traga muitos jovens para o nosso lado. Assumir que errou é ato nobre. Pedro Antônio Cândido está dizendo aqui, número de mortos por milhão de habitantes na China é de 3,3 óbitos. Na Argentina são 9,7 e no Brasil estamos com 86 mortos por milhão. Nos Estados Unidos são 281 mortes por milhão de habitantes. É uma situação dramática. Paulo, eu queria terminar o programa hoje olhando um pouquinho para o futuro, para dar um pouco de esperança, para a gente respirar um pouco também, que é o seguinte, quando toda essa catástrofe, né, política, sanitária, passar, eu não sei que cenário que eu espero, mas sempre depois de uma tempestade vem a bonança, para citar a expressão mais batida e mais clichê da história. Mas o apetite, o Brasil está totalmente, os investidores estão desinteressados por um país tão complicado nesse momento, até pela conjuntura internacional. Mas eu fico pensando no depois. Se tiver um governo soberano, acho que a gente pode aproveitar muito o momento de reconstrução do mundo todo. Quer dizer, a gente precisa reconstruir relações de trabalho, relações políticas, institucionais. Você vê esse horizonte possível, assim, inclusive renovar a própria prática política? Acho que a gente precisa de oxigênio, precisa de coisa nova também na cena. O que você espera para um momento posterior a esse? Eu espero que o Brasil readquira a sua capacidade de atuar de forma independente. O cenário na saída do Bolsonaro é do vice-presidente assumir, esse é o cenário constitucional. Nós já tivemos ocasião de discutir essa questão na semana passada. Não é difícil o Brasil se reorganizar em matéria de política externa. Tem muitos quadros competentes no país, no Itamaraty, fora do Itamaraty, que podem preparar essa mudança. E nós temos a eleição de 2022, onde o Brasil vai se defrontar de novo com a escolha de um caminho para o futuro. Agora, eu não sou muito... Por que eu me preocupo muito que o Brasil rapidamente encontre o seu caminho? Porque eu vejo um mundo sombrio, sabe? Eu não vejo um mundo que depois da pandemia vai se dar conta de que precisa de melhorar, de se reformar no sentido mais humano. Não, eu vejo um mundo fragmentado, com disputas nacionais crescentes, disputas de poder, ameaças aos países que não souberem se defender. Então, nós precisamos urgentemente nos organizarmos, fazer aquilo que os americanos chamam de get our act together, quer dizer, colocar nosso time em campo de maneira organizada
e seja para o caminho, quem vai escolher é o eleitorado brasileiro. Espero que, aprendendo com os erros cometidos no passado recente, né? E nós todos temos que aprender, como você diz muito bem, né? Nós todos temos que fazer nossa autocrítica, ver onde nós erramos, onde nós acertamos, porque é uma questão, volto a dizer, é uma questão muito séria. O Brasil nunca esteve tão ameaçado como nação quanto está agora nesse governo Bolsonaro, principalmente depois da pandemia, né?